E direto aqui do nosso estúdio de podcast do Congresso da Berhoff, mais um palestrante chega aqui, ele que falou sobre um tema que, ó, todo mundo quer, aquele nariz harmônico. Ele vai contar um segredo pra gente, né, Lilian? Sim. Recebemos aqui o doutor Bruno Bastos. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês. Mais um ano, né? Alegria te receber. Maravilha, aqui. para mim é um grande prazer. Segunda edição do Congresso, doutor, mais uma vez aqui. Crescendo o Congresso, hein? Maravilhoso. E o terceiro já vem por aí, hein? Já estamos na expectativa do próximo. Mirando no terceiro. Se prepara que vão vir novidades, que eu já tô, Opa! escutando coisas, escutando vozes. Doutor Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória? Vamos, lógico. Como é que foi? Quando o doutor começou lá na sua carreira, o doutor imaginava chegar onde chegou? Como é que foi? Com certeza não, né? A harmonização, tudo era proibido, né? Só médico podia fazer a harmonização. Então a gente fazia o que a gente conseguia, né? Fazer alguns cursos e aprender, né? Se reunir ali em um grupo de poucas pessoas, fazer alguns casos. Tinha muito procedimento definitivo, né? PMMA, fio russo, né? Coisas que hoje em dia o pessoal mais novo nem sabe o que é, né? Que são produtos que não são biodegradáveis, né? Que hoje em dia não são mais usados, né? Porque a gente não tem o controle da longevidade desses produtos. E aí, né, com a ajuda do Ziroldo, de vários outros grandes personagens da harmonização, o CFO foi abraçando a causa e a gente foi tendo mais espaço. E eu tive uma sacada muito grande. Na verdade, minha esposa teve essa sacada, que ela sempre foi uma grande mentora. A gente começou lá em Brasília, né, eu sou de Brasília, a gente fazer cursos. Então eu fazia o meu curso, e eu chamava professores para dar aula e eu era aluno do meu próprio curso. Então, fiquei anos assim. Eu sendo aluno do próprio curso, então eu aprendendo, e até hoje eu sou assim. Né? Nós estamos lá em Brasília, vamos entrar na nossa 10ª turma de pós-graduação, e até hoje, né, eu chamo vários professores do Brasil para dar módulos, e muitos módulos eu sou aluno ali. Né? Quero aprender, e isso me mantém atualizado. Tá? Então a gente consegue se diferenciar um pouco assim, né? Porque eu acho que a base é você ter dedicação, né? E você gostar de estudar, né? Porque senão é passageiro. Nunca parar de estudar. Nunca parar. A harmonização muda muito, né? O tempo todo. O tempo todo. Materiais novos o tempo todo. Todo. Tem Isso que é muito bom, né? sempre. Para quem estuda e para quem vive como eu do palco, né? Eu sempre tenho que falar coisas diferentes. Ai, que delícia. Quando eu lanço uma coisa nova, eu falo, ai, que maravilha. Tem mais coisa para falar, né? É bem legal. Doutor, falando um pouquinho sobre o seu tema, o nariz é uma questão aí. Muita gente, mas eu queria mudar meu nariz, não tô feliz assim. Então, existe um segredo para um nariz harmônico, doutor? O segredo para o nariz harmônico é você não olhar só para o nariz, né? E outra coisa, existe uma coisa que é base, né, para fazer qualquer procedimento na face, que é a análise facial. Então, nós temos ângulos que são pré-determinados para uma face ficar natural. Não é porque você pode fazer o nariz lindo, maravilhoso, tirar foto só do nariz. E na hora que você põe aquele nariz na face, fala, eita, putz, parece que tem uma coisa estranha ali. Né? Porque as pessoas, elas acostumam a fazer uma técnica só, e essa técnica só hoje não cabe. Né? As pessoas são diferentes, nós temos tipos faciais diferentes, envelhecimento em graus diferentes, e tudo isso leva a você fazer um planejamento diferente para o nariz. E o nariz, ele tem uma coisa muito interessante, que 50% a 70% do nariz é cartilagem. É uma área móvel, delicada, que não aguenta muita agressão e que é altamente vascularizada por vasos finos. E isso requer de você uma técnica precisa e também produtos na quantidade correta para que você não cause uma compressão, peso nesses vasos, e aí tem um problema. E fora outras manobras, como eu falei no palco, né? Você acabar de fazer o nariz, você fazer testes de compressão, porque quando você faz teste de compressão em toda a área, né, perto do nariz, você está vendo se o sangue está chegando no nariz. E aí o paciente vai para casa, por mais que ele tenha um baita hematoma, né, um processo de edema, você está tranquilo, porque você viu que logo que você terminou, né, aquele procedimento, o nariz estava vascularizando. Então são coisas, né, que o profissional às vezes faz ali só, né, decorando a técnica, digamos assim, não se atenta e acaba ficando desesperado à toa, muitas vezes.
Você acha que já está assim se desmistificando um pouquinho de que nariz é muito difícil, de que nariz eu não faço porque é perigoso? Eu Isso acho, vem melhorando? Vem melhorando. Nunca vai ser 100%, né? Porque o nariz ele é perigoso, né? Não tem jeito, o nariz nunca vai ser um malar, né? Nunca vai ser um sulco. Mas melhorou muito. Antigamente as pessoas assim, eu não faço nariz. A gente via vários professores, eu não faço nariz, né? E hoje em dia a gente vê pessoas iniciando e fazendo nariz bem. Então o nariz é o seguinte, você tem que respeitar a anatomia, né? Aprender com alguém que tem uma experiência, né, no nariz. E outra coisa, muito importante, aprender com alguém que na hora de uma queixa qualquer, de uma intercorrência, né, de um apuros, você tenha com quem recorrer. Né, porque tem muita gente por aí que ensina e depois nunca mais responde o aluno. Tá? Então eu não acho que isso seja um professor, né? Professor é uma pessoa que tem um acompanhamento. Então, o nariz eu acho que ele nunca vai deixar de ser perigoso, mas hoje em dia nós temos técnicas mais seguras, nós temos produtos que respeitam mais, né? E nós temos também pacientes que entenderam que um nariz hiper empinado, com a ponta super empinada, não é mais bonito. Você não precisa do exagero de um malar super marcado para você ser bonita. Né? Como a gente via 2, 3 anos atrás, que estava todo mundo igual. Né? Tinha aqueles pré-conceitos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já sabe. Bastante. Acho que essa foi a tônica do Congresso. São naturais, né? É a isso naturalidade. Aí. Eu acho. É a tônica do Congresso, é a tônica da atualidade. Né? E eu acho que isso tem que ser seguido. Né? A gente saber fazer, individualizar o caso e respeitar não só o aspecto físico, como que a gente chama de visagismo. Como você se apresenta para o mundo? Você é uma pessoa mais tímida, mais quietinha, então uma mandíbula muito marcada não vai ficar muito legal para você. Então a gente tem que entender isso do paciente. Doutor, você que acompanhou todas essas transformações, esses momentos da harmonização, como o doutor vê o futuro da harmonização orofacial daqui para frente? Maravilha. O futuro é o passado. O passado está voltando. Né? Quando a gente começou na harmonização, como era a harmonização? A harmonização era feita por médicos, e os médicos, o que eles faziam? Tratavam pele, usavam poucos produtos, né, para volumizar, faziam pequenas correções, tá? E usavam já muita tecnologia. Lógico, a tecnologia ela melhorou demais, hoje nós temos novas tecnologias que respeitam mais o processo inflamatório, que doem menos. Então eu acho que é isso, é o que a gente falou, a tônica do Congresso, naturalidade. Para ter naturalidade, o que é naturalidade? É você repor o colágeno que você está perdendo, sem desconfigurar quem você é, ou seja, sem exagero, ou seja, sem muito preenchedor, porque o preenchedor é que muda. O preenchedor ele levanta tudo. Com 20 seringas, 30 seringas, você levanta qualquer um, mas a pessoa vai ficar diferente. E o mundo da harmonização, o profissional da harmonização, ele está cego. Sabe aquele cavalo que anda, sabe, com aquela, sei lá, como aquele tampão que só olha para frente? O profissional ele não consegue enxergar o desejo do paciente. E o desejo das pessoas é, eu quero continuar sendo eu, mas eu quero que você freie meu envelhecimento, sem me mudar tanto, porque eu quero ir para hoje para uma festa, ou amanhã para uma reunião da família, e ninguém fique olhando estranho para mim. Né? Então é isso que as pessoas querem. E outra coisa, o profissional tem que aprender que não tem... É uma coisa que só existe na cabeça do profissional, o imediatismo. Eu tenho que fazer a sessão, tudo numa mesma sessão. Doutor, eu posso fazer isso na mesma sessão? Mas que loucura é essa? Que pressa é essa, né? Que pressa é. E aí o que você faz? Você inflama mais as pessoas. E a gente tem que entender que hoje em dia as pessoas dormem menos, elas são mais estressadas, elas são, né? Se alimentam pior, então as pessoas são mais inflamatórias. Ou seja, o risco de um grau inflamatório, de muito produto naquela face reagindo e você ter um problema depois é muito maior. Perfeito. Vamos pedir aquela dica pro Dr. Bruno? A gente está pedindo, porque, Dr. Momento Bruno, de milhões. Momento de milhões aqui. Porque, doutor, muitas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast, muitos estudantes, muita gente que está começando agora. né? Lília, que é professora, sabe, que existem muitas dúvidas. Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Então, o doutor que tem uma carreira consolidadíssima, referência nacional, internacional. Obrigado. Então, gostaria que o doutor deixasse essa dica para quem está nos assistindo. Maravilha. A
dica é o seguinte: tenha calma, tudo é um processo. E sem estudar, não tem jeito. Tá? Escute seu paciente, né? Aprenda com profissionais que tenham experiência, que também estejam lá na hora que você precisar numa intercorrência, que a maioria não vai estar lá, principalmente a galera da blogueiragem, tá? Não vão estar lá. Tá? Então, por quê? Porque o seu conhecimento tem que ser sólido, para você passar confiança para o paciente. E outra coisa, para você ter confiança também no que você está fazendo. E é um passo de cada vez. Tá? Saiba que preenchimento nunca vai sair de moda. Porque as pessoas vão ganhando depressões na face e a gente tem que repor aquilo. Toxina botulínica é o procedimento mais feito, mais procurado e normalmente a carta de entrada do seu paciente. Ou seja, capriche. Né? Capriche desse procedimento, dê o seu melhor. Bioestimulador de colágeno e tudo que envolve tratar a pele está na tendência do momento e deve ser a tendência do futuro. Porque não te muda. Faz com que você rejuvenesça sem mudanças. Então, hoje em dia eu vejo muito isso. Procure produtos que rejuvenesçam o paciente sem muita mudança. Né? As tecnologias estão aí. Elas são caras, mas elas podem muitas vezes ser alugadas. Trate muito bem o seu paciente. Dê para o seu paciente uma grande experiência. Por que o McDonald's enche de gente? É cheio de gente. Né? Por que quando você entra numa loja, né, e você é bem atendido, você volta naquela loja? Né? Então, traga essas experiências para a sua clínica. E o pós-procedimento? Por que os profissionais não se preocupam com o pós-procedimento? Você aplicou um bioestimulador que vai causar um processo inflamatório de meses, furou o cara todo e vai largar ele no mundo? Não existe. Né? Então, cuide do seu paciente, cuide. Hoje em dia, as pessoas são carentes de cuidado, mais do que de um bom profissional. Né? Você vê que muita gente faz sucesso, às vezes nem é um tão bom profissional, mas cuida bem. Cuide bem do seu profissional, né? Dê uma boa assistência pós-procedimento e você vai ver que a sua carreira, né? E lógico, faça bons cursos, você vai ver que a sua carreira vai crescer. E não desanime. O mercado de tudo é altos e baixos. A vida é altos e baixos. Né? E cresce quem consegue passar por esses altos e baixos. Grandes dicas, hein, Lilian? Muito bom. Doutor Bruno. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, né, depois da prazer. palestra, vir conversar conosco. Obrigada mesmo. Muito Obrigada, obrigado. E espero você ano que vem. Ó. Muitas novidades vem por aí. Convite Você não feito. pode ficar fora. Tá chegando, tem o próximo, hein? Tá chegando. Obrigada, Muito doutor. obrigada. Meu Deus, obrigado.